E vamos falar agora das contas externas que fecharam no azul em 2,8 bilhões de dólares no mês de junho, não é? Ficou um pouco abaixo do que era esperado. As projeções do mercado apontavam valores maiores. As contas externas têm sido muito favorecidas pelos saldos da balança comercial brasileira. A balança teve um saldo positivo de mais de 7 bilhões e 280 milhões de dólares no mês de junho. Mas nós vamos falar mais sobre essas contas agora com Cláudio Fischtak, que é ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria. Então, Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, a você e todos os ouvintes. Bom, nós tivemos esse saldo das contas inferior ao que era projetado pelo mercado e projetado também pelo Banco Central. A gente tem visto uma melhora das contas públicas, mas um ponto que chamou atenção na composição geral é a questão do investimento direto estrangeiro, que é um pouco o termômetro da disposição em se investir no Brasil, na confiança das perspectivas, e o ingresso de investimentos destinados ao setor produtivo ficou em apenas 174 milhões de dólares contra 5 bilhões 165 milhões do mesmo mês de 2020, ano da pandemia. Denise, eu acho que as contas externas hoje são explicadas, o saldo favorável, como você apontou, fundamentalmente pelo fato que as nossas commodities, o preço das commodities brasileiras que exportamos, minerais, agrícolas, enfim, está bastante favorável, né? Não sei se nós estamos vivendo um super ciclo, como o pessoal falou nos anos 2000, mas talvez um mini ciclo bem favorável, pode ser esse ano, ano que vem, certamente em função do crescimento rápido, né, a retomada rápida da economia global, da retomada dos Estados Unidos, da Ásia, começando com a China, agora dos Estados Unidos e Europa. A questão no país, em termos do investimento direto, é um pouquinho distinta, né? Nós temos os investimentos aqui estão avançando, mas são investimentos fundamentalmente de empresas que já estão no Brasil, empresas que conhecem o ambiente, que se assustam menos com as novidades, entre aspas, que nós enfrentamos todos os dias, com essa volatilidade, com essa incerteza muito grande. Empresas que não estão no Brasil, ou empresas que estão no Brasil, mas cujo centro decisor está lá fora e é muito influenciado pela percepção adversa que lá fora tem do nosso país, realmente o pessoal puxou o freio de mão e estão aguardando basicamente o resultado das eleições no ano que vem. Então eu não vejo, posso estar enganado, mas eu não vejo uma mudança dramática esse ano, no ano que vem, nos fluxos de investimentos externos. Chamados entrantes, empresas que potencialmente poderiam vir ao Brasil, enfim, de alguma forma contribuir para o nosso desenvolvimento, para o crescimento, enfim, com investimento, com criação de emprego, geração de renda, enfim, muitas dessas empresas estrangeiras hoje têm menos interesse, nós conversamos com muitas delas, basicamente porque a reputação do nosso país hoje está muito ruim. Realmente o governo federal, infelizmente acho que tem que ser dito, né? O governo federal, o ex-ministro de Meio Ambiente, o ex-ministro das Relações Exteriores e o próprio presidente da República não têm colaborado. Vou dar apenas um exemplo, uma coisa que acabou de acontecer. Essa foto publicada, não foi publicada pelo Planalto, pela presidência, mas foi publicada pela pessoa que foi recebida, ela e o seu marido, recebida pelo presidente da República, que é uma deputada da Alemanha, uma deputada extremista, digamos assim, percebida como extremista, de extrema direita, muito mal vista na Alemanha e na Europa, enfim, porque o movimento alternativo para a Alemanha é um movimento percebido como um movimento de extremista, né? De extremo, enfim, um movimento que até questiona, que já questionou o Holocausto, que um movimento anti-imigrante, extremamente, enfim, anti-muçulmano, anti-imigrante. Esse tipo de foto faz um dano incalculável para a reputação do país. E isso afeta os investimentos, porque os investidores têm os chamados stakeholders, são os acionistas,
são os consumidores, são os conselheiros, e todos eles influenciam na decisão, vamos investir ou não vamos investir no Brasil. O resultado, enfim, ao fim e ao cabo, é que o nosso país sofre um custo reputacional muito elevado, e nós vemos cada vez menos empresas novas que poderiam estar vindo ao país, se interessando pelo nosso país e, basicamente, tomando a seguinte decisão: vamos esperar as eleições e vamos esperar o que vai acontecer ao final de 2022. Nós temos um acumulado do primeiro semestre, o ingresso de 25 bilhões e 690 milhões de dólares em investimento direto estrangeiro, sendo que o Banco Central projeta para o ano 60 bilhões de reais. E aí eu queria colocar uma outra expectativa que se tem, que em relação aos marcos regulatórios, não é? Se fala na privatização, a capitalização da Eletrobras. Desde sempre o Ministério da Economia conta com um bom ingresso de capital externo para trazer até maior competitividade, né? Então entraria o setor energético mais à frente, nós já temos mudanças em relação ao gás, mudanças também na regulamentação e o marco regulatório do saneamento. O senhor acha que seriam caminhos aí para se atrair mais recursos, ou até nesse sentido o Brasil pode sofrer as consequências de um ambiente político, que a gente pode dizer assim, bastante conturbado? Olha, Denise, os fatos estão aqui, quer dizer, ninguém é inegável. O marco básico o marco do saneamento básico foi um enorme avanço. Eu diria que é uma legislação transformadora, talvez a legislação mais importante em termos de bem-estar da população. Nós temos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. O marco do gás foi um marco também extremamente relevante. Enfim, vamos ver os resultados um pouquinho adiante, diferentemente do saneamento, que nós já estamos vendo os resultados. Mas, se nós olharmos da mesma forma, nós temos também um programa de licitações em rodovias muito importante. Na verdade, quando você soma âmbito federal, âmbito estadual, nós temos hoje o maior programa no mundo de concessões rodoviárias. Mas, quando se olha com cuidado, quem é que está efetivamente bidando, ou seja, fazendo conta, número um, e colocando propostas, são incumbentes, são empresas que basicamente já estão aqui, são investidores que já estão aqui. Não, acho que é ótimo, acho que é importantíssimo que esses investidores participem e participem mais. Mas nós não estamos observando investidores novos. Nós temos centenas de potenciais investidores relevantes, não apenas em infraestrutura, mas particularmente em infraestrutura, dado o gap, dada a brecha do que nós investimos atualmente, 1,8% do PIB, que nós deveríamos investir acima de 4% do PIB, nós temos uma brecha de cerca de 190 bilhões de reais anualmente, que nós precisamos investir a mais para modernizar nossa infraestrutura. Nós não estamos observando investidores novos. Há pouquíssimas exceções. Enfim, e isso daí tem uma razão. A razão que eu ouço, não é que ninguém me conta, a razão que eu ouço diretamente da boca dos investidores é que a reputação do nosso país tem sofrido muito. Enfim, nós temos a questão da Amazônia, que muitos acham que é um modismo, outros dizem que isso é uma coisa que nós temos que decidir, afinal de contas, eles que nos deixem em paz. Eu acho que o governo, sinceramente, não tem noção da importância da questão ambiental e da questão de Amazônia globalmente. Isso interessa, em primeiro lugar, ao nosso país. Parte da razão que nós estamos sofrendo esse estresse energético e potencialmente o racionamento, nós não sabemos o que vai acontecer esse ano e muito menos no ano que vem, tem a ver com o desmatamento na Amazônia. A prioridade absoluta seria declarar para os próximos 5 anos, zero desmatamento, uma moratória no desmatamento. Isso teria um efeito positivo para o nosso país e teria um efeito inacreditavelmente positivo em termos reputacionais. Então, enfim, queimada na Amazônia, desmatamento na Amazônia afeta muito a reputação do país. Atrapalha os investimentos em áreas que não têm a ver com a Amazônia, mas atrapalha.
porque é reputação da gente. Nós tivemos um ministro das Relações Exteriores que, sinceramente, eu acho que é muito difícil imaginar quem teria sido um outro ministro que causou maior dano à imagem do país. Mais uma vez, enfim, essa aliança que alguns membros do governo fazem com os extremistas em outros países, seja na Hungria, na Polônia, em outros lugares, movimentos quase fascistas na Itália, tudo isso é péssimo. Eu acho que assim, é uma ilusão acreditar que os investidores que potencialmente estão olhando o país com interesse, dado o tamanho do seu território, a população, o seu PIB, o potencial, que eles não estão sendo afetados diretamente por conta digamos assim, dessas ações e omissões do nosso governo. Isso não tem a ver com o governo estadual, não tem a ver com o município, isso tem a ver com o governo federal. Não tem a ver com o nosso sistema de justiça, não tem a ver com o Congresso. No caso especificamente até de infraestrutura, o Congresso fez sua parte, tem aprovado legislações relevantes. Isso tem a ver com o extremismo que está no seio do nosso governo. Agora, nós temos que superar isso, né? então, Cláudio, a gente teve esse problema também de saída de empresas estrangeiras do Brasil e a gente tem uma configuração que ainda é meio adversa do ponto de vista empresarial, né? A gente fica na expectativa de aprovação de reforma tributária, de novas legislações, de menos burocracia. Tem todas essas questões que o senhor está colocando. Agora, estruturalmente, o Brasil ainda está devendo, não é? Em termos de ambiente econômico, de ambiente de negócios, mudanças maiores, né? Denise, nós temos um problema que acho que todos nós temos que reconhecer, encarar nos olhos, digamos assim. Nosso potencial de crescimento não inflacionário de médio e longo prazo é muito baixo. Ele é abaixo hoje de 2%. Pelas nossas contas, o chamado PIB potencial, o potencial de crescimento, está próximo de 1,5%. Isso é terrível para um país que tem tantas demandas em termos de educação, saúde, segurança, demandas básicas em cima do Estado. Nós precisamos das reformas, mas certamente, vou dar apenas o exemplo que você mencionou, a reforma tributária proposta é um desastre. O conserto que está se tentando fazer é um desastre. Em que sentido que é um desastre? Não resolve as questões básicas e adiciona uma camada de incerteza que nós vamos ter que conviver, já estamos convivendo. A reforma administrativa, a reforma do Estado, digamos assim, é muito limitada. Nós temos que olhar o que o Rio Grande do Sul fez. Essa sim é uma reforma administrativa relevante. E nos inspirar em que alguns estados estão fazendo e têm feito nos últimos anos. Seja o estado do Ceará, o estado do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Goiás, estados que realmente estão tentando reformar os seus estados com E maiúsculo, digamos assim, as suas administrações. O governo federal anda devendo também, né, nessa seara. Então nós temos essa combinação de reformas que são ou incipientes ou que adicionam uma camada maior ainda de incerteza que nós estamos sofrendo no nosso país, com extremismo, um extremismo que sai do Planalto. Nós temos que superar isso enquanto país. Sem isso, nós vamos ter que encarar nos próximos anos um processo de estagnação. Não adianta pensar, esse ano vamos crescer 4%, 5%. Isso é porque nós caímos 4%, 5% ano passado. Enfim, nós temos que olhar que no médio prazo, nosso potencial de crescimento sem reformas, sem um executivo sério, sem ideologia, com esses extremismos que hoje caracterizam o Planalto, o potencial de crescimento do nosso país é medíocre. Estamos fadados à estagnação. Ou encaramos isso no olho, estamos fadados à estagnação, ou nós não vamos conseguir reformar esse país. E vamos cair cada dia mais para trás, frente aos demais países, né?
Então, Cláudia, eu só queria acrescentar que neste mês em particular nós estamos vendo saída de recursos também no mercado financeiro. O dólar não tem cumprido aí o que se esperava a partir da elevação dos juros. Ele continua rodando um patamar mais alto. Nós tivemos até alguns momentos de trégua. Ontem cedeu bastante, mas agora já está em 5,18 novamente. E tem essa perda, inclusive, de bolsa de valores com saída de capital externo. Olha, assim, o que você pode dizer é que a incerteza, eu acho que tem vários fatores. Tem alguns que são de fundamentos e tem outros que é de incerteza política mesmo. A incerteza hoje tem um papel cada vez mais dominante. E ela tem se acentuado na medida que você chega próximo, e já estamos, em certa medida, no ciclo eleitoral. Nós temos aqui no país, eu não sou, obviamente, especialista em ciência política, não sou cientista político, muito longe disso, mas nós temos um problema enorme, que é um ciclo eleitoral curto e o instituto da reeleição. O mandatário se elege prometendo que não vai lutar pela reeleição, no primeiro dia já está lutando pela reeleição. Entrega os anéis, entrega os dedos, entrega as joias da coroa, tudo pela reeleição. Esse é um instituto péssimo e uma reforma política. Eu estou apenas ecoando, inclusive, até uma entrevista recente do senador Tasso Gereissati. Acho que uma reforma política, o ponto de partida dele é o fim do instituto da reeleição. Eu acho que isso não tem feito bem para o nosso país. E, de modo mais geral, nós precisamos realmente de uma reforma política. A nossa economia política é muito perversa. Enfim, explica em grande medida o fato que o nosso país não tem avançado. Eu acho que nós temos gente muito competente, nós temos um empresariado razoavelmente dinâmico, mas falta governo, falta bom governo e falta uma classe política mais esclarecida que olhe para o médio e longo prazo e pense efetivamente no interesse público, no interesse do país e menos no seu próprio interesse. Enfim, eu acho que é um desafio enorme. Muitos países já conseguiram superar esse desafio. Nós não Certo. conseguimos ainda. E, pelo contrário, eu acho que tem havido uma deterioração no clima do nosso país nesses anos, nesses últimos anos. Enfim, é um desafio, acho que todos nós, como cidadãos brasileiros que estamos aqui, vamos continuar vivendo no nosso país, temos que lutar, enquanto sociedade civil, para superar isso. Nós temos que superar os extremismos, temos que superar as más políticas, temos que superar o mau governo. A grande diferença entre países que se desenvolvem, que crescem com justiça social, com inclusão, com sustentabilidade, e países que não conseguem, é a qualidade do governo. E assim, em última análise, é isso. Tá? Eu tenho experiência em Perfeito. vários países, trabalhei em mais de 20 países nos últimos, sei lá, quantas décadas, e essa é uma diferença fundamental. Necessitamos do bom governo, necessitamos de menos extremismos, necessitamos de mais bom senso e de você olhar para o interesse público, governo, políticos e todos nós. Né? É isso, ouvimos o Cláudio Fristac, que é ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria. Então, Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, e obrigado a você e todos os ouvintes.